Voltamos, pessoal. Voltamos. Não é eu que não sei mexer, não, é porque demora. Demora. Olha só, tô até com medo agora que quando eu salvei o IGTV, Ah, apareceu ali pra gente. é, o vídeo está sendo processado. Tomara que ele oi? continue, porque depois eu tentei entrar, não achei. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Foi Roberto, Rafael, quem mais? Teve uma pergunta da Carolina Valverde sobre mielo Minha meningocele. meningocele. Eu não consegui compreender a pergunta dela. Tá animada então, né? Assim, a Marília está dizendo aqui, só de ter o instituto, deixa eu pegar aqui, que a Marília falou pra gente. Cadê a Marília? Só de ter Eu acho que instituído esse laboratório já é um bom começo, né? Um excelente eu começo. acho, eu acho. Eu acho que assim, eu acho que as coisas elas contribuem para que tudo dê certo. Uma coisa bem interessante que aconteceu é a equipe que eu trabalho lá no SARA, sabe? O apoio que eles me deram quando eu falei assim, será que eu posso atender paciente com o método Mackenzie aqui? Então, assim, não, pode, vamos ver, né? Me deram um apoio. E aí eu fui atendendo esses pacientes, aí o resultado foi aparecendo, aí eu consegui montar uma agenda paralela. Então, assim, eu sou fisioterapeuta de reabilitação, mas agora eu também tenho uma agenda para atender os pacientes com dor. Então, isso é muito gratificante. Outra coisa que vem acontecendo, assim, o trabalho ele vai sendo divulgado para a equipe e aí eu começo a receber ligações ou e-mail dos meus colegas de trabalho falando, Poliana, fulano aqui na enfermaria está com muita dor, será que você não pode avaliar ele? Né? Aí eu encaixo aquele paciente. Então, assim, não precisa ter um encaminhamento formal para que eu avalie um paciente, meu programa que tem dor. Qualquer colega de trabalho chega para mim e fala, Poliana, você não quer avaliar aquele paciente? Como é que você está? Daí os pacientes eles vão chegando. Às vezes um paciente vê o outro sendo tratado e fala, você está tratando a dor dele, você não quer tratar a minha também? Então, acontece esse tipo de interação. Isso acontece porque o SARA, ali aonde eu trabalho no SARA Centro, os pacientes, eles ficam em regime de internação. Então, a gente tem 64 leitos para pacientes com lesão medular. Né? A gente Sim, admite em torno de 500 pacientes novos por ano. Então, é um número alto de pacientes muita, com lesão muita medular. coisa. Foi que Muita conversamos ontem à coisa. noite, né? Sim, a gente tem uma taxa de ocupação de mais ou menos 85 a 90%. Então, a nossa enfermaria, ela está sempre com muitos pacientes, com pacientes com lesão medular. Então, eu tenho a possibilidade de atender muita gente. Outro dia eu estava, a última vez que eu contei as minhas fichas, eu aplico a ficha em todos os pacientes, eu estava com mais de 250 fichas, eu devo estar próximo, eu contei isso em abril do ano passado, então eu devo estar com próximo de 300 pacientes com lesão medular e dor que eu avaliei. Né? Então, Uhum. e aí a equipe médica, ela também já vem pedindo para eu avaliar. Outro dia teve um caso bem interessante que um médico me encaminhou, um paciente que ele tinha uma lesão medular com nível C6, né, uma lesão cervical, e esse paciente ele tinha uma dor no braço direito desde 1999. Você imagina uma dor em queimação, ardência, formigamento no braço por 20 anos, né? Mais de 20 anos, 30 anos. Então, esse paciente estava sendo tratado com medicação. E o médico, quando fez a revisão desse paciente, pensou assim, mas está com uma cara de ser uma dor nociceptiva, vou encaminhar para o ambulatório de dor.
esse paciente, ele aboliu os sintomas em uma semana, né? Olha, Trabalhando a cervical dele, né? Então, é um paciente, imagina, um paciente que está com uma dor, né, num braço, durante todo esse período você abole essa dor em uma semana, não tem preço, né? E acaba que, que o próprio paciente faz a propaganda. Esse foi um que fez, então é muito gratificante isso. Então, a própria ótimo. equipe, ela vai identificando os pacientes que têm potencial para avaliar e encaminha para esse nosso ambulatório, né? E a gente tem muito que aprender, Éder, assim, não é não estou dizendo que é a solução do problema de forma alguma para os pacientes que têm dor e lesão medular. É um começo, é uma investigação. A única coisa que eu quero mostrar, e talvez seja o fato de eu ter aceitado fazer essa live, é mostrar assim, olha, esse método incrível, ele pode ser usado com paciente com alteração neurológica, com grande Lógica. incapacidade de movimento, né? Que não é à Sim, frente, né? É isso que eu quero mostrar. O que a gente pode fazer, isso é uma sementinha agora que está sendo sim. descoberta, né? Tem outros profissionais que devem estar trabalhando com isso mundo afora, mas não vi nada publicado, né? Uma outra frente que talvez seja bem interessante, eu só acompanhei um paciente, é um paciente com lesão de plexo braquial. Se tiver pergunta, você me interrompe, porque senão eu vou falando. Não, daqui a Eu tive um pouquinho paciente. as perguntas já chegaram. Deixa você terminar o seu Então tá raciocínio que bom. eu volto nas perguntas, tá? Eu tive um paciente que tinha uma lesão cervical, uma lesão incompleta, e ele tinha uma avulsão do plexo braquial, foi um acidente de moto. E aí, além de ele ter a lesão medular, ele perdeu o movimento do Uhum. braço por conta da lesão do plexo. E esse paciente, ele tinha uma dor escapular que incomodava muito ele. Eu fui lá e avaliei a dor escapular dele, trabalhei retração, né? Eu não vou entrar em detalhes de como que eu atendi, mas o fato é que ele estava trabalhando com a retração cervical com ele. Quando ele fez a retração e quando eu evoluí para retração com extensão, ele olhou para mim e falou assim: Uai, você é bruxa? Eu falei, por quê? Não, porque a minha dor do braço sumiu. Aí eu falei assim, que dor no braço? Não, porque eu tenho uma dor em queimação, ardência aqui. O médico falou que era neuropático. Eu também achava que era neuropático. Todo mundo acha que é neuropático, óbvio, né? É, Aí eu falei, eu não sabia dessa sua dor. Mas ela não tá aqui agora. Eu falei, ah, não, então vamos ver. Aí eu peguei e avaliei ele. E realmente ele ficou sem dor. Né? A dor neuropática causada pela lesão do plexo braquial tinha abolido com o exercício cervical. Isso é muito interessante. Eu queria muito atender outros pacientes para ver se isso se repete em outros. Eu só tive um interessante, hein? paciente, entendeu? Então, eu não tô dizendo, isso tem que ficar bem claro, eu não estou dizendo, pronto, resolveu a dor neuropática de lesão do plexo braquial. Não, é um caso, é um paciente que eu tive que isso aconteceu. Esse paciente, ele voltou em revisão e a dor tinha voltado ao mesmo padrão de antes. E aí eu avaliei ele de novo, e aí estava com a cervical livre, não tinha nada na cervical, mudava ele. E aí eu fui para o ombro dele. E como ele tem a lesão do plexo, ele usava uma tipóia, e aí ele respondeu como um desarranjo de ombro, respondeu com extensão de ombro, mesmo paciente, né? Precisaria ver ele em longo prazo, ver o que acontece. Então, assim, eu acho que como eu falei no simpósio, tem um mundo todo para ser descoberto. Então, Sim. eu também estou descobrindo muitas coisas, né? E eu não estou aqui Bom, né? para dizer assim o que é verdade e o que não. Eu estou contando a minha experiência. Foi uma experiência que eu tive. Eu fiquei impressionada com ela. Né? Eu queria experimentar com outros mais, vamos ver mais para Uhum. frente se isso é possível, né? Dentro, como nós Então, estamos vivendo esse momento de pandemia, então, para muitos pacientes, muitos colegas terapeutas que têm a formação do método,
essa questão de teleatendimento tem ajudado muitos pacientes, Sim, que é sim, o sim, famoso hands-off, né? sim, sim. Como nesses pacientes com esse tipo de lesão, o teleatendimento ajuda? É uma pergunta do nosso colega aqui. Éder, eu vou pedir para você repetir porque eu não ouvi, falhou o som na Tá? hora que você estava falando. O, esses tipos de paciente, para esses tipos de paciente, o teleatendimento ajuda? Que é uma pergunta de um colega nosso aqui. Ah, eu acho que com certeza. Eu não tenho dúvida que o teleatendimento ele veio para agregar muito para a nossa prática. Eu acho que é Sim, uma ferramenta incrível, que vai ajudar a nós profissionais, vai ajudar os pacientes. A questão do deslocamento para quem não tem nenhum dano físico é um problema. Agora imagina para quem passa por esses desafios de se locomover em cadeira de rodas, não precisar sair de casa, né? Não precisar pegar um transporte público, que a gente sabe que as nossas cidades não são preparadas para isso. Eu acho que o teleatendimento é uma ferramenta magnífica, assim. A gente tá. vai aprender a lidar com ela de uma forma equilibrada. Eu acho que sim, acho que sim. Uhum. Né? A Gabriela foi lá atrás, pegou, me explicou melhor aqui a pergunta da Carolina. A Carolina queria saber se podemos estender essa mesma avaliação para esses pacientes lesionados com a lesão na medula, se podemos estender essa avaliação para os pacientes que têm mielomeningocele. Para o mielo adulto, eu acho que sim. Não, pode, pode. É porque assim, o mielo da infância, eu não lembro dele ter dor, né? Eu tinha experiência do mielo na pediatria. Agora, pode, eu acho que você pode estender para qualquer paciente. Eu acho Uhum. que você pode estender para um paciente de Parkinson, você pode estender para um paciente com sequela de AVC. Eu acho que você pode, se você está avaliando o MTT com um paciente que tem tetraplegia, por que você não pode? Eu acho que sim. Eu Sim, acho que seria incrível, né? Eu acho que sim, é um sim. leque para todos os pacientes neurológicos. E o que é incrível, porque assim, os pacientes. É porque eu acho que é um pouco da nossa formação acadêmica. Eu não sei como que está a formação acadêmica agora. Mas a gente sai da faculdade, a gente vai para a área da respiratória, a gente vai para a área da neurologia, a gente vai para a área da ortopedia. E dentro da área da ortopedia a gente ainda faz. Dentro de cada área ainda abre os leques todos, né? E os pacientes neurológicos, eles não deixam de ser pacientes ortopédicos também, né? Eles têm paciente, por exemplo, um paciente com AVC tem dor em ombro, tem dor em joelho, tem dor no Sim, quadril, tem dor lombar, né? E às vezes o profissional que tem uma capacitação na área de neurologia não tem essa capacitação de uma avaliação ortopédica. E aí o paciente ele fica fragmentado. E o paciente da área da é, ortopedia, às vezes, ele tem uma certa dificuldade de se adequar aos déficits que o paciente neurológico tem. Entendeu? Então, às vezes você ter. Então, assim, eu me sinto privilegiada por ter um pouco de conhecimento de cada área, entendeu? Eu tenho um pouco de conhecimento da área de neurologia, e agora eu tenho um pouco do conhecimento dessa área do sistema músculo-esquelético e estou tentando juntar esses dois para esses pacientes. Eu acho que a gente precisa de profissionais, porque eu atendo pacientes de diversas partes do país, lá no SARA. E eu falo para eles: olha, se você puder, procura um profissional formado no método Mackenzie lá método na McKinsey. sua cidade, porque pode ser que ele te ajude, né? Se você não puder entrar em contato comigo de alguma forma, né? Agora, claro, com teleatendimento vai ficar mais fácil, né? Ele pode, que era uma coisa que agora está legalizada e tudo mais. Mas ele poderia procurar um profissional da área do método e dar continuidade ao meu raciocínio, né? E evoluir com a Sim, progressão de uhum, forças, de repente, porque eu também, um outro problema, eu tenho um período de tempo. Os pacientes, eles ficam internados de 3 a 5 semanas. Então, esse é o período que eu tenho para trabalhar com ele. E aí ele volta para o entendi. estado dele.
na cidade dele, lá para o Rio Grande do Sul ou para Manaus, onde quer que seja, né? E às vezes um paciente que tem um quadro um pouquinho mais complexo, você precisaria de um tempo maior, né, para acompanhar esse paciente. Perfeito. Então, são os desafios que a gente tem, né? Então, Uhum. Vamos lá, próxima pergunta. Como você utiliza a análise dos sintomas do pré-teste? Aqueles que produz, não pior, não melhor, centralizando. E se tem alguma adaptação em relação aos pacientes não lesionados, que não tenham lesão na medula? não, que não tem lesão na medula é igual como todos vocês sabem, né? Agora, é a mesma coisa, não muda. Eu pego o sintoma que ele tem, por exemplo, o paciente fala que sente queimação na perna dele até o pé e essa dor muitas vezes centraliza. Ele fala, não, agora não está queimando mais na perna, está queimando só até o joelho, o pé não está queimando mais. Entendeu? É a mesma forma, não Entendi. muda. Né? O que é mais difícil é a referência mecânica. Né? Quando a referência sintomática responde, aí é ótimo, aí facilita meu trabalho. Né? Agora, se a referência sintomática não responde e eu não consigo achar uma referência mecânica satisfatória, aí o desafio fica maior. Sim, Né? fica Eu não bem sei se eu grande mesmo. respondi. Né? Uhum. Você inclui novas red flags específicas para paciente com lesão medular? Outra pergunta. Se eu incluo novas. Bom, não, isso é uma outra vantagem que eu tenho lá da rede que eu trabalho. Então, assim, todo paciente que eu atendo, ele é admitido pela equipe médica. Então, dentro do SARA, eu não sou a porta, ele não chega para o fisioterapeuta como primeira opção, entendeu? Ele passa pela avaliação médica e aí, como ele é um paciente que teve já uma história de trauma e cirurgia e tudo mais, ele passa por todo um screening, toda uma avaliação, né, de exames radiológicos para ver se o sistema de fixação dele está íntegro, ele tem um relatório do neurocirurgião que fez a cirurgia dele prévia. Então, a maioria sei lá, 99,999% dos pacientes, eles já chegam para a gente sem problema nenhum, bem avaliados, sabe? Então, Sim, que é diferente de vocês, que vocês recebem os pacientes como primeira opção, né? E aí vocês sim. procuram a red flag, né? Interessante, né? Então, pra gente, Você, ele lá já dentro, chega. Poliana, tem algum caso interessante que você possa compartilhar conosco? Um caso que Ixi, você tem achou vários. legal, esse caso é interessante, que eu posso Tem levar lá? vários. Tem vários. Tem, tem um caso interessante de um paciente, eu não sei como que ele está agora, porque outra coisa interessante é que às vezes eles recidivam, depois eu vou explicar o porquê do recidiva também. Eu tinha um paciente que ele tinha uma lesão motora C6 e nível sensitivo C4. E ele tinha uma dor na região tenar da mão, era uma dor muito incapacitante porque ele não permitia o toque, né? Então, assim, ele tinha a capacidade de usar uma adaptação, usar o computador, ajudar a tocar a propulsão da cadeira de rodas, mas assim, era o que a gente chama de alodínia, você não consegue tocar, era tão super sensível essa região da mão dele. E eu avaliei esse paciente e pensei assim, vou começar pela coluna cervical, vamos ver se muda o sintoma. E a referência desse paciente era ele soprar na mão, e ele tinha que soprar bem devagarzinho, de tanto que doía. Então ele soprava assim, que era a referência sintomática que a gente tinha que pegar. Eu não tinha como pegar uma referência mecânica porque ele não permitia que chegasse na mão. Então eu pensei, então vou avaliar
a cervical dele com a referência sintomática só. O fato é que, à medida que eu tratei a cervical dele, melhorou a nota Sim, da dor, que era de 10, foi para 6, mas não foi uma melhora satisfatória. E aí eu fui para avaliação do punho dele, né? E aí com o punho, como ele era motor C6, ele consegue fazer a extensão do punho, ele fazia a extensão do punho e com a extensão do punho a dor dele foi para 2. E com depois da extensão do punho lá, com a carga máxima, depois da extensão do punho a gente foi para o desvio ulnar, a gente conseguiu abolir essa dor. Então foi um dos casos assim que me impressionou muito, sabe? Ele melhorou demais. O último retorno dele, ele tinha mantido a melhora dele. E eu não sei como que tá agora, mas é um caso interessante também, é digno de relato de caso, né? Porque é uma área, uma dor classificada como neuropática, numa área onde a sensibilidade está alterada, que respondeu com terapia mecânica, né? Com exercício de cervical, mas o que resolveu mesmo foi o exercício do punho, né? A avaliação do interessante, né? punho. É. Respondeu com extensão do punho e depois com desvio ulnar, né? Interessante, Então, interessante é mesmo. bem legal. Tem vários casos interessantes para a gente relatar. E são os casos, assim, um pouquinho mais que fogem do padrão, né? Uhum. Da gente relatar. Uma outra pergunta aqui. Baseados no sistema de progressão de forças e melhora funcional, motora e sensitiva, qual foi o resultado positivo que mais te causou dificuldade para chegar nessa Ah, situação? quando é progressão de força, por exemplo, em paciente tetraplégico, eu tenho que treinar a família, porque eles não conseguem, às vezes, fazer a retração com o movimento, às vezes até por fraqueza da musculatura. Isso é uma das dificuldades que eu tenho. Quando é um paciente que tem dificuldade, que eu sei que ele vai melhorar com extensão lombar e ele não tem força de membro superior, é um desafio enorme, porque ele não tem força no braço para fazer a extensão. Sim, E eu sei que ele vai melhorar com aquela extensão. Aí eu uso muito a extensão mantida, mas eu sei que a extensão mantida não vai resolver. E aí eu passo da extensão mantida para mobilização, eu já pulo a etapa, entendeu? E então, eu acho que tem pacientes que melhorariam se eu tivesse mais habilidade, com certeza disso, se eu tivesse mais conhecimento, sim. tivesse mais prática, mais habilidade, eu acho que a minha, a minha pouca experiência contribui para que meus pacientes não melhorem mais, né? Eu acho que isso é fato também. E os próprios desafios, mas a progressão de força é um desafio. Tem pacientes que não conseguem progredir força. Isso aí. Aí, como que você vai atingir o final da amplitude de movimento? E por mais que eu consiga progredir força com ele, lá, chegando na mobilização, dificilmente eu vou conseguir passar um exercício para ele que resolva o problema dele. Acontece. E aí vem o outro lado do MDT, porque assim, a gente se acostuma mal a ter resultados positivos, né? A gente se acostuma mal, né? Desculpa. A gente tem resultados tão interessantes, e aí você começa a ter aqueles pacientes que você não consegue melhorar. E aí Sim. você tem que aprender a lidar com a sua frustração, com a sua incapacidade. E aí eu fico pensando assim, como que eu vou fazer para fazer isso com aquela pessoa, com aquele paciente? Isso é um fato. Lá em Brasília a gente tem um grupo de estudo e é bem legal, porque às vezes eu levo esses casos para o grupo de estudo e eles, você já tentou fazer tal coisa? Eu falei, tal coisa não dá porque ele não consegue fazer isso. E tal coisa? Tal coisa também não dá porque não consegue isso. Mas muitas vezes eles me dão várias sugestões que eu consigo colocar em prática, Legal. assim. Legal mesmo, né? É bom Muito ter esses grupos de interessante. estudo que ajuda a pensar mais. Ajuda, né? É o que a Gabriela Brasil fez um comentário relacionado ao teleatendimento. Nesses pacientes, muitas vezes é bem
difícil de fazer o teleatendimento. Porque se pega um que não tem força no braço, como é que você vai utilizar uma progressão de É, força? é, Que é um grande é desafio difícil. mesmo, né? É, Às vezes não tem um familiar para estar auxiliando. né? Então, Aí, coisas para se pensar. eu acho que a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente consegue oferecer para a pessoa, né? Sim, E o que eu consigo oferecer para ele é a minha prática, o meu conhecimento, mas vai chegar uma hora que não tem mais coisa que eu posso fazer. E aí pronto, não tem. E isso isso aí. e é um trabalho que todos nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que fazer com a gente, né? Mesmo. Porque senão a gente sofre também, porque quando o paciente melhora, eu falo para o paciente, eu fico mais feliz que ele, às vezes eu digo, nossa, que legal, né? Porque tanto que a gente fica feliz com a melhora do paciente, a gente se frustra quando a gente não consegue, né? Isso é fato, né? Sim. A gente se frustra quando a gente não consegue essa melhora, né? E é um exercício É. diário para nós profissionais, né? Tem uma pergunta aqui, uma ex-paciente sua, Olha só. é a Thaís Prioste. Eu acho que é isso que Olha que fala, né? legal. O sobrenome. Já foi atendido por você na rede, que ela tem lesão e tem muita dor na escápula, por ter quebrado a Uhum. clavícula. Ela está te perguntando se esse método pode te ajudar. Pode ajudá-la. Ah, eu acho que não custa avaliar, eu acho que sim. Quem sabe, né? Eu não posso dizer assim por aqui se pode ajudar ou não, mas eu acho que merece Não, sim uma sim, boa sim. avaliação, né? Eu deixei você passar isso para ela. Eu acho que sim. Thaís, entra em contato lá com o hospital, que eu não tô lá, que eu tô aqui em Montreal, mas a Gabriela vai resolver seu problema. Ou não, né? Vamos ver, mas resolveu o Ó, seu atendimento, né? o pessoal está pedindo para você voltarem para São Luís, para estudar Ah, lá. é? Já botaram ar-condicionado lá no hospital, que é quente, aquela terrinha, viu? Mas depois eu vou editar isso, tá? Não, é muito Depois eu quente, vou gente. editar. Pode editar, pode É, editar. olha só, eu vou fazer um comentário aqui que já foi feito, já fizeram, e que você, dentro dessa situação, pode ser uma, uma pioneira do método no Brasil dentro desse tipo de paciente. Então, acho que eu poderia uma coisa para você pensar. Nos casos clínicos, estudos de caso, seria interessante para vocês, para estar ajudando. Fica a dica. É, Hashtag fica a dica. não sei. Se eu conseguir publicar, eu e o Vitor, a gente conseguir publicar esses casos, acho que é uma coisa interessante. Mas daí para isso virar uma pesquisa e comprovar, virar medicina baseada em evidência, isso é uma trajetória longa a ser percorrida, assim. Eu acho Sim, que que vale o estudo, vale o experimento, eu acho que vale a gente tentar fazer o melhor possível pro nosso paciente, sabe? sim, E eu, eu, eu não tô. Uma coisa que eu acho que tem que ficar claro é que eu não quero dizer que o método é a solução. Eu acho que o método ele bateu contra de encontro, não contra, de encontro com aquilo que eu creio como profissional e o que faz sentido para mim de fazer o paciente agente da sua saúde, como a gente falou lá no início, né? Porque nós, como profissionais da saúde, eu acho que a gente não resolve o problema do paciente. A gente ajuda o paciente, a gente é uma das ferramentas para o paciente resolver o seu problema. sim. Isso é com tudo, né? Com todo o nosso corpo é assim, a gente tem que ter atividade física, a gente tem que ter uma dieta saudável, a gente precisa escovar os dentes, a gente precisa tomar banho, né? Para a gente manter a nossa saúde física. E isso funciona com a nossa saúde mental, isso funciona com a nossa saúde emocional também, né? E ninguém faz isso pela gente, né? Eu acho que cada um faz isso por si
Mas em alguns momentos da nossa vida a gente precisa de ajuda de profissionais, né? E quando a Sim, gente sim. encontra um profissional que te ajuda, que vá de encontro, né? Isso facilita. Mas a saúde do indivíduo, ele é o primeiro que precisa querer ficar bem, querer estar bem e fazer parte do tratamento. Isso Eu aí. não trato nenhum paciente se ele não quiser ser tratado. Né? Se ele não abraçar a minha causa e tomar junto comigo. Eu pergunto para o paciente no final: isso tudo que eu te falei aqui, isso tudo que aconteceu nesse atendimento, faz sentido para você? Né? Tem lógica para você isso? E ele tem lógica. Eu digo: então, a gente tem um trabalho para seguir daqui para frente. Esse trabalho não é meu. E esse trabalho não é só seu, é Não, não. trabalho nosso, é junto. Nossa. Você quer fazer esse trabalho, e eu ainda falo assim: eu não tenho como te dizer se o quanto desse trabalho vai dar certo. Né? Eu vou trabalhar com Sim, você e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou aqui para te ajudar. Agora, se você não fizer a sua parte, eu também não vou conseguir fazer a minha, entendeu? Eu não vou isso conseguir aí. fazer, né? Então, assim, se não tem essa congruência entre paciente e profissional, não funciona, nenhum método funciona, né? Isso aí. Eu não consigo pensar numa forma de tratamento onde a pessoa não esteja envolvida, né? É. Tem que perguntar para o paciente o que ele quer, qual o objetivo dele, Sim, né? sim, Próxima sim. pergunta, Sim. Poliana. No caso de dor nociplástica, os pacientes são avaliados de uma mesma maneira ou de uma maneira diferenciada? Então, eu não tenho muita experiência na questão da dor nociplástica. É, em geral, esses pacientes com lesão medular têm, né, por conta de todo o histórico deles. E agora, sim, ele passa por mim como uma avaliação mecânica. E eu tenho algumas ferramentas, digamos assim, que me levam a crer que a questão emocional, ou então outros fatores, ou a dor nociplástica mesmo, que é aquela que já tem aquelas alterações centrais, ela está predominante, né? Eu não tenho ferramentas com o meu conhecimento de avaliar esse paciente, entendeu? A Gabriela, que trabalha comigo, ela tem um conhecimento muito mais amplo nessa área, e eu até converso com ela, eu falo: Gabi, olha, esse paciente, ele encaixa com você, de repente você avalia, mas sim, ele precisa ser avaliado, sim, com todos os detalhes, né? Mas eu acho que não foge, Entendi. não é diferente de um paciente que não tem lesão medular, né? Você vai avaliar a dor Tá. nociplástica da mesma forma. Você teve alguma experiência já com rolo lombar? Desculpa, com os rolinhos, pode ser cervical ou lombar? Sim, quase todos os pacientes eu recomendo, eu uso na cadeira de rodas. Bem interessante. Todos Não sei se. os Tá. Poliana, tem quando, quando, mais é, uma quando pergunta faz aqui. uso, quando faz uso de cadeira, né? Mas senão eu uso no outro. Sim. Tem mais uma pergunta antes de nós finalizarmos, tá? O Uhum. que aconteceu após o simpósio em 2018? Como é que foi a sua vida Ah, profissional? pois é, né? Esse simpósio foi um negócio incrível. Até hoje, assim, olhando, voltando no tempo, eu não sei como que eu fiz aquele simpósio. O Liberato me falou assim: vai ter um simpósio aqui em Brasília e eu vou te convidar para dar a palestra. E eu não levei muito a sério, assim, quer dizer, levei a sério porque, mas não levei, sabe? Mas aí depois ele falou comigo: não, é só ir lá contar os seus casos, conta a sua experiência. E depois eu foi indo. Quando eu vi, eu já estava falando lá em cima. E foi um negócio muito legal, porque assim, foi a experiência de falar para um público, mas contar a minha experiência, eu acho que o reconhecimento do meu trabalho foi legal, né? E eu acho que eu fiquei mais confiante um pouquinho de querer implementar um pouco essas mudanças
no meu trabalho, assim, na forma de, sei lá, de investigar um pouco mais a questão da dor neuropática, de estudar um pouquinho mais sobre isso, me motivou a fazer esse trabalho, esse projeto de pesquisa, me motivou a escrever essa série de casos também. Então, eu só tenho que agradecer o Liberato a coragem que ele teve de me convidar, porque ele nem me conhecia direito naquela época, me conhecia dos cursos, né? E mudou minha vida, assim, né? O MDT mudou minha vida para Que melhor, bom, né? Com certeza, né? que bom. Poliana, olha E as só. novas metas. Por isso que eu tô aqui agora, a minha, só para fechar, a minha Sim, ideia, eu me inscrevi para o diploma para o ano que vem. E a minha meta era dar uma afiada no inglês para poder curtir bem esse diploma, aproveitar ao máximo. Eu queria ter visitado alguns serviços que trabalham com método aqui também, no Canadá. Tinha feito contato já com o Eduardo aqui também, foi super receptivo. Mas você já sabe, né? Eu não preciso dizer o final e e provavelmente diga-se de passagem, o diploma vai diga-se de ser mais para passagem, frente, né? Ah. diga-se de passagem que é por isso que você não conseguiu voltar para o Brasil. Pois é, então tô por aqui ainda. Mas é uma cidade muito boa, tem uma qualidade de vida ótima, tô curtindo estar aqui também. Que bom. De tudo a gente tem que tirar Poliana, o lado bom, né? sim, sim. Olha só, nós queremos muito agradecer a sua participação. Abrimos com chave de ouro essa semana, tá? Fundo do coração mesmo, te agradeço por sua participação, compartilhar suas experiências. É um campo que nós não estamos acostumados, quem trabalha Sim, com sim. terapia musculoesquelética. Não conhecíamos, creio, falando por mim, não conhecia, creio que a maioria dos colegas também. Você passou dicas sobre a rede Sara, ou seja, é só fazer o concurso e entrar, que lá dentro eles vão te dar todo o aparato. Para mim, você tinha que ser uma pessoa mega inteligente na área de pacientes neurológicos. Sempre pensei dessa maneira, e não é, como você está colocando. Então, eu queria muito te parabenizar, te agradecer. Todos os colegas estão dando os parabéns, inclusive o Liberato deu os parabéns, falou que você está fazendo a diferença, você é a diferença nessa área. Eu não Graças. falei antes que o Liberato estava online para você não ficar um pouco tensa. Certo. Pois é, eu que tenho que agradecer, eu nem sei por onde que eu começo a agradecer, porque se a gente para pensar, o universo vai contribuindo para que as coisas aconteçam. Então, assim, o Liberato tá aí, ele é muito inspirador, né? Eu tenho ele como mentor, e quando ele me contou que ele saiu da área da respiratória para trabalhar com o MDT quando ele tinha os 40 anos, eu digo, então não estou tão velha assim para me desbravar nessa nova área aqui, então isso é, é muito legal, assim. Eu tenho todo o suporte da minha família, do meu esposo, para estar aqui também, para essa nova Ótimo. empreitada. Tenho todo o suporte da instituição também, que está me ajudando muito, que me facilitou a ter essa licença e eu estar aqui também. Então, acho que as coisas elas vão acontecendo, e, e eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgar, né, o conhecimento da fisioterapia como um todo, ele é muito Sim, importante. E eu não sei, eu sou tão defensora da fisioterapia porque assim, eu acho que a gente é o futuro de muitos tratamentos, de muitas possibilidades de tratamento, né? Então, assim, é uma área que cresce muito em conhecimento, e agora você vê, imagina, qualquer paciente com dor, a primeira opção de escolha deveria ser um fisioterapeuta, porque a gente tem as ferramentas de diagnóstico, ele vai precisar fazer um exame se a gente detectar uma bandeira vermelha só,
né? Olha que Sim, incrível isso, quanto que isso baixa o custo da saúde, né, como um todo. E agora imagina você estender isso para um paciente neurológico. Eu nem falei hoje que tem paciente que diminui a espasticidade quando você trata um desarranjo cervical, que nem deu tempo, que isso eu também já observei. Então, assim, eu acho que eu que tenho que agradecer. Talvez eu fale demais, um pouco atrapalhado, meio corrido, mas é porque eu me empolgo mesmo. Então, foi obrigada a todo ótimo, foi mundo em todas ótimo. as áreas aí, tá bom? Tá ótimo. Abraço. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Foram quase 2 horas de live, muito conteúdo, tá? A semana está apenas começando. Hoje tivemos a convidada internacional. É, amanhã, Chique, né? amanhã temos na sequência o Adriano Piozolato, depois Leonardo Ávila, depois a Amanda Ramos, Marcel Gagliano e Roberto Wagner. Amanhã o tema do Adriano Piozolato é a contribuição da neurociência moderna da dor no componente educacional. Então Promete esperaremos também, todos né? vocês aí. Sim, esperaremos todos vocês. A live, espero eu, que tenha dado tudo certo. Deve estar sendo salva no IGTV e depois vamos passar para o YouTube do grupo, tá bom? Então, Poliana, boa tarde aí. Eu não sei se é boa noite ainda. Boa noite, Boa pessoal. noite, pode ser boa noite. Agora já está escurecendo aqui. Então tá Abraço bom. para todo mundo, viu, gente? Ah, e eu estou à disposição, viu? Se alguém quiser discutir, tirar dúvida, qualquer coisa que eu não tenha respondido aqui hoje, é só entrar em contato comigo. Pelo Instagram Tá agora, bom. pode ser. Isso aí, agora. Agora, como disseram lá, você vai virar uma blogueira. Pois é, já pensou? Tchau, tchau, gente. Tá bom, obrigado, tá? Obrigada a Tchau, você. tchau.